Agora, falando do quadro clínico, né, das leucemias, a gente já mostrou alguma coisa de diagnóstico laboratorial, a classificação morfológica, a classificação recente, e vamos falar do quadro clínico. É muito parecido com aquilo que a gente viu no início da primeira parte da aula, né, do quadro clínico das leucemias agudas em geral. Mas na mieloide aguda, mesma coisa. Principais sintomas decorrem da insuficiência da medula óssea, né, pela infiltração maciça de mieloblastos na medula. Isso compromete a produção hematopoética normal. O indivíduo tem anemia, anemia, portanto, cansaço, fraqueza e tudo mais, plaquetopenia, portanto, sangramento. E o sangramento de plaquetopenia é geralmente um sangramento confinado à pele e mucosas. E pelo bloqueio, né, vamos dizer assim, da produção de granulócitos normais e de linfócitos também, o indivíduo fica com risco maior de pegar infecção. Então, os sintomas e os sinais clínicos são basicamente cansaço, fraqueza pela anemia, sangramentos pela plaquetopenia ou infecção. Infecção muitas vezes graves ou de difícil resolução. Né? Tudo isso de instalação aguda ou subaguda, algumas semanas. Quando a leucometria é muito elevada, o indivíduo pode ter hiperviscosidade. Isso deixa o sangue, às vezes, mais viscoso. E ele pode ter sintomas por conta disso. Por exemplo, a dor de cabeça, tontura, turvação visual, nos casos das leucocitoses extremas. Né? A gente vai ver alguns casos disso. E aquilo que nós comentamos, né? Eventualmente, as células leucêmicas, aqui no caso dos mieloblastos, eles podem infiltrar outros órgãos que não a medula óssea. Por exemplo, fígado, baço, linfonodos, pele, ossos, órbita, sistema nervoso central e assim por diante. E aí, dependendo do órgão em que essa infiltração acontece, a pessoa pode ter um determinado tipo de sintoma ou sinal ou outro. Né? Como eu comentei com vocês, às vezes o paciente apresenta uma sintomatologia de um AVE, um acidente vascular encefálico, ou uma criança com sinais de meningite. E, na verdade, o que ela tem é uma infiltração do sistema nervoso central pela leucemia. Né? Às vezes, um comprometimento hepático, laboratorial e clínico pela leucemia, e assim por diante. Por vezes, ainda, a leucemia, que o próprio nome diz, ela tradicionalmente tem uma apresentação na medula e na circulação sanguínea, né, uma apresentação de circulação, às vezes ela se expressa ou se apresenta por meio de um tumor sólido. Isso a gente chama de cloroma, e também uma outra situação que é o sarcoma granulocítico. Então, na verdade, são tumores sólidos e que representam a infiltração de células leucêmicas naquele determinado tecido. A gente descobre quando faz uma biópsia desse tecido. E aí vem o laudo mostrando que é isso que está acontecendo. Bom, um detalhe em relação ao quadro clínico é as hemorragias graves que acontecem no subtipo M3, que a gente comentou agora há pouco. Né? É diferente do tipo de sangramento por plaquetopenia que a gente vê normalmente nesses pacientes. Aqui é um sangramento mais grave, geralmente precipitado pela ocorrência de CIVD, coagulação intravascular disseminada. E por que isso ocorre? Lembra, M3 é uma leucemia de proamelócitos anômalos. Muitos desses proamelócitos acabam se rompendo ou sendo destruídos, ainda na medula ou na circulação. O grande problema é que quando eles se rompem, eles liberam aqueles grânulos na circulação periférica. E qual a característica desses grânulos?
nesse sentido. Eles têm uma ação pró-coagulante. Então, isso, a liberação de grande quantidade desses gânulos na circulação causa um estímulo maciço da coagulação sanguínea. Dentro de pouco tempo, os fatores da coagulação são todos consumidos pela essa ativação maciça da coagulação e o indivíduo passa a sangrar, porque ele não coagula mais, não tem mais fator de coagulação viável funcionante. Né? Isso é o quadro de CIVD, coagulação intravascular disseminada. Por isso que, se a gente demora muito para fazer o diagnóstico, iniciar o tratamento, a leucemia pró-mielocítica aguda é uma das mais fatais. E a pessoa morre por sangramento. Outra característica clínica, né, é nos casos de leucemia mieloide aguda com componente monocítico, quer dizer M4 ou M5, a ocorrência de hipertrofia gengival por infiltração de células leucêmicas na gengiva. São subtipos que gostam de infiltrar a pele e, dentre as leucemias mieloides agudas, são as que mais infiltram o sistema nervoso central, essas de componente monocítico. Então, observe que o quadro clínico, ele, apesar de ser muito parecido nos pacientes, dependendo do subtipo que ele apresenta, ele pode ter, às vezes, alguma característica proeminente. Isso também ajuda na hipótese diagnóstica. Então, vamos mostrar alguns problemas desses que a gente está comentando. Aqui o quadro de infecção em 2 pacientes com leucemia mieloide aguda. Nos 2, infecção de pele por pseudomonas. Então, observe a gravidade do quadro. Né? Aqui é na planta do pé do indivíduo e aqui no dorso da mão. Né? Nos 2, especialmente nesse, um foco de necrose central, né? Uma infecção já bastante avançada. Isso aqui já é suficiente para gerar um quadro séptico nesse paciente e culminar com choque. Né? E por que ele faz isso? Porque, no fundo, ele é imunossuprimido. Ele não tem leucócito viável. Ele tem um monte de leucócito neoplásico, de meloblastos, que não são funcionais em relação à atividade imune. Então ele pega infecção, às vezes banal, ou por germes oportunistas, e faz uns quadros assustadores desse tipo e, infelizmente, acabam falecendo. Aliás, a infecção é a principal causa de morte em pacientes com leucemia mieloide aguda. Aqui uma outra situação de infecção que em paciente com leucemia mieloide aguda, que é o abscesso, né? Aqui o abscesso na região cervical, né? A gente vê que o paciente está prostrado, internado, provavelmente com quadro de infecção grave. Aqui cabe uma ressalva. Nem sempre a gente vai ver secreção ou infecções purulentas em pacientes com leucemia mieloide aguda ou que estão fazendo quimioterapia. Na verdade, é muito frequente que esses pacientes tenham febre sem foco definido. Porque quem faz a secreção, quem faz pus, é leucócito viável, né? Maduro, normal. Esses pacientes não têm. Então, muitas vezes, eles têm a infecção em determinado tecido, em determinado local, mas eles não têm os sinais, às vezes nem sinal flogístico de vermelhidão, dor, edema naquele lugar. O que eles têm é febre só. E a gente, sabendo disso, muitas vezes a gente inicia o tratamento com antibiótico, mesmo sem ter a confirmação do local que está infectado, pelo perigo de deixar esse paciente sem cobertura antibiótica até que se defina o local ou que algum exame mostre. Muitas vezes isso nem vai acontecer. Então, só para colocar que esse é um quadro, né, que não é tão comum a gente ver. Isso também serve para pacientes que fazem transplante de medula óssea.